Misael. Essa água é minha que você falou? Sim, é do senhor. Tá. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, na nossa igreja sede, para nós darmos início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre de 2023, iniciando a primeira aula no dia 2 de julho, domingo. Tivemos a nossa ceia e por isso nós estamos iniciando essa aula hoje. Nós estamos iniciando um novo trimestre e, como eu já falei aqui em outros trimestres também, alguns pontos que nos ajudam para nós entendermos o trimestre. Um dos pontos, e eu ressalto aqui, se os irmãos puderem, pegue a revista como um todo e dê uma lida nela inteira. Leia ela toda a revista. Porque isso vai te dar uma visão panorâmica, uma ideia geral do que se trata todo o assunto. Depois, você volta e aí você vai estudando as lições cada domingo. Tá bom? Isso é muito bom. Quando você tem uma ideia geral do assunto, do que se está falando, então, se você puder, com calma, no dia a dia, faça uma leitura do texto completo. Isso vai te ajudar muito. Também ler as referências bíblicas vai te ajudar muito, porque toda aula, normalmente, os professores, às vezes, não tem como a gente ler todas as referências bíblicas, porque os assuntos se tornam extensos e não dá para a gente pegar ali todos os detalhes. Então, o ideal é que cada um leia os textos bíblicos em casa, com calma, as referências, aquelas leituras diárias, é muito importante, que vai nos ajudar no conhecimento. Se cada um fizer isso, quando você chegar na próxima aula, você já vai ter pelo menos 50% da aula já está dada, você já estudou ela em casa, no mínimo 50%, aí o professor só vai lapidar e tirar aí algumas dúvidas. Esse trimestre agora, o título dele é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É um tema que talvez a gente olhe e diga assim, mas como é que é possível ser igreja e a gente vai enfrentar, a gente vai viver isso, como é que é isso, né? Jesus, quando nos salvou, não nos tirou de imediato do mundo, né? Ele nos permitiu estarmos aqui. Então, a gente tem muitas coisas ainda a passar aqui, enfrentar lutas, desafios. Nossa fé, muitas das vezes, vai ser provada, vai ser testada. Nossa fidelidade a Deus, e por isso a gente vai enfrentar aí um mundo de adversidade. E a Bíblia pontua isso, ela coloca isso de uma forma mais objetiva, né? E ao estudo desse conjunto, né, de toda a maldade, do engano, da mentira, do desvio, daqueles que tentam, né, deturpar a palavra do Senhor, ao conjunto de tudo isso, a gente vai chamar de império do mal. A grande questão é como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, e aí a gente vai falar então sobre essa Babilônia. Bom, o comentarista é o pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista é um pastor lá de Brasília, hoje um grande mestre, ensinador da palavra, um doutor em teologia, tem se dedicado muito à área da educação na nossa CPAD, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem escrito já livros, e principalmente na área da educação, na área teológica, e com certeza nós temos aqui um grande escritor, um grande mestre, que já escreveu outras revistas da Escola Dominical, e eu tenho certeza que será um grande aprendizado para todos nós ouvir o pastor Douglas Batista, né, através desse trimestre. Vamos fazer aqui rapidamente um apanhado geral do que nós vamos ver nesse trimestre aqui. Hoje,
né, a primeira aula, a aula que abre aí o trimestre, a gente vai falar sobre a igreja diante do espírito de Babilônia. E aí a gente vai explicar aqui qual é o significado bíblico da expressão Babilônia. Então, daqui a pouquinho eu volto nessa primeira frase aí, explicando ela. Bom, o contexto geral aqui, como nós falamos, que esse trimestre vai falar sobre a igreja e o império do mal, né? Como viver diante desse império do mal. E aí a gente vai, então, identificar algumas características desse império do mal. O que é esse sistema global de império do mal, de Babilônia e tal? Em poucas palavras, seria cada tema dessas lições. A segunda vai dizer a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Hoje, em muitos lugares, pecado já não é mais ensinado como pecado. As pessoas estão buscando adjetivos para o pecado. Guarde isso, não tem adjetivo para o pecado, irmãos. Pecado é pecado. Pecado, no sentido original do grego, é errar o alvo, é fazer o que é contrário àquilo que Deus estabeleceu. Então, hoje em dia, está virando pecado como, mais ou menos, cada um é forma diferente de pensar, é visão, é entendimento, é uma simples limitação e tal. Não é. Pecado é aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai em contrariedade à sua palavra. Então, o conceito de pecado hoje está ficando deturpado, né? E as pessoas não querem ouvir esta expressão e até se ofendem, né? Quando que, na verdade, se a gente não reconhecer o pecado, a gente não vai se arrepender. Como é que o homem vai se arrepender se ele não reconhecer que ele é um pecador e que ele vive no pecado e que ele está no pecado e que a consequência do pecado está registrada em Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. E não é a morte física, porque a morte física também já é uma consequência do pecado original, né? Porque Deus não fez ninguém para morrer. O homem era para viver, mas aí o pecado entrou, o pecado causou a tragédia, né, da vida física, né, nossa, de perder aí as condições, e a gente uma hora vai ter que morrer. Isso é no sentido geral do conceito de pecado no Éden. Mas a grande questão bíblica, teológica, mostra que o pecado vai gerar morte eterna, que é o distanciamento de Deus. Então, uma das características desse espírito, ou desse sistema de Babilônia, ou desse império do mal, é o conceito deturpado sobre o conceito de pecado. Terceira aula, o perigo do ensino progressista. Essa visão progressista, ela está dominando o Brasil, essa coisa de que a gente tem que sair daqueles conceitos judaico-cristão, que a gente tem que sair do cristianismo, que o cristianismo é ultrapassado, é quadrado, conceito de família, né, de heteronormatividade e outras coisas mais. Essa ideia de progressismo social, familiar, religioso, ideológico. Só que isso vai de encontro à Bíblia Sagrada, à palavra do Senhor. Por quê? A palavra de Deus, ela estabelece marcos, ela estabelece valores, valores esses que vão superar a cultura. Então, dentro da aula de número 3, é muito importante, se há professores da escola dominical aqui, eu os aconselho a trabalhar a questão aqui de cultura. É muito importante nessa aula número 3, professores da escola dominical, entender o conceito de cultura. O evangelho, ele passa pela cultura, em certo sentido, ele é cultural, porque passa pela cultura, mas ele está acima da cultura, ele vai além da cultura, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, isso é muito importante. Missionários estudam muito isso quando estão no campo missionário, do conceito de antropologia missionária, mas aqui é importante a gente entender isso. Então, é muito importante que a gente entenda que, por mais que a humanidade ela avance em muitas coisas, em tecnologia, entendimento sobre muitas coisas novas, sobre as ciências sociais, comportamentais e tal, tudo isso é importante ouvir, considerar, entender, mas a palavra de Deus é a nossa base. Ok? Então, existem valores que são estabelecidos pela palavra e eles são, irmãos, duradouros, eles são eternos. Significa dizer que são valores que Deus estabeleceu que não podem ser mexidos, tá? E a gente está vivendo uma cultura atual
do progressismo, ou seja, é aquela cultura que quer deixar valores estabelecidos para sair aí numa novas aventuras sociais. Lição de número 4. Quando a criatura vale mais que o Criador, é a ideia do antropocentrismo, né, que já vem aí há mais de 200 anos, o homem como centro de todas as coisas, o homem acha que ele não precisa mais de Deus. E aí tem algo acontecendo na humanidade que é um ledo engano. O profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Não se engane, nós estamos vivendo um grande avanço da ciência e da tecnologia, mas a humanidade não está avançando. A humanidade está regredindo em valores de moralidade, em valores conforme a palavra de Deus ensina. Então, não é porque o conforto aumenta, a tecnologia aumenta, não é porque os carros estão ficando mais confortáveis ou mais velozes, não é porque a internet está ficando cada vez mais de ponta e o celular faz coisas inimagináveis, que quer dizer que o homem está melhorando, não. Não quer dizer que a humanidade está melhorando, não. Pelo contrário, à luz da palavra de Deus, a humanidade está piorando. Mas o que é isso? Quando a criatura vale mais do que o Criador, né? É o culto ao corpo, à forma, é aqueles que só valorizam o dinheiro, é aqueles que abrem mão da família pela fama, pela glória. Quantas pessoas começaram na casa de Deus e terminaram num palco de show e morrendo sem salvação e tal. Por quê? Porque a fama, a glória humana, o eu, o ego, valeram mais do que Deus para essas pessoas. Então, nós estamos vivendo esses dias, né? Onde o ego humano, a vaidade humana, está deixando Deus cada vez mais para trás. A aula 5 vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre, é a cultura do aborto, daqueles que acham que o aborto é algo normal, que pode e é aceitável. Nesta aula aqui, dou aqui uma dica para os professores da escola dominical, se aterem ao conceito da concepção, pois a vida começa na concepção e não quando a criança nasce. A vida começa na concepção. Quando se junta espermatozoide com óvulo, ali, quando se forma aquele novo ser, ali já nasce, ali já está a nova vida. Esse é o mistério da vida. Ali já existe uma vida. E, biblicamente, Deus não aceita que uma vida seja retirada. O Salmo 139, ele é muito claro falando sobre isso, que Deus nos conhece lá na nossa concepção. Deus já nos considera, Deus considera o ser vivo ali. Só que hoje a gente está vivendo dias onde, por causa da lição anterior, a lição 4, quando as pessoas acham que os conceitos de Deus não valem mais, elas fazem o que querem e acham que pode fazer o que quiser com o seu corpo ou com a própria vida, quando não é. Então nós estamos vivendo dias assim. E lamentavelmente esse conceito está entrando aonde? Já imagina, né? Em muitas, né, das nossas igrejas, né? Digo nossas no sentido generalizado aqui da palavra, tá? Lição 6 vai falar da desconstrução da masculinidade e a 7 da desconstrução da feminilidade. Irmãos, a ideia de desconstrução aqui de masculinidade e feminilidade precisa ser estudado com muito cuidado, porque guarde bem o que eu vou te falar. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar na leitura do texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, você vai estar lendo a Bíblia numa cultura, e a gente precisa separar esse conceito aqui, numa cultura onde você vai identificar machismo, mas em nenhum momento, biblicamente ou teologicamente, a Bíblia defende o machismo. A Bíblia não defende o machismo, como também a Bíblia não defende o feminismo. Então, não há base nas Escrituras, nem para o machismo e nem para o feminismo. Sabe o que a Bíblia mostra para a gente? O homem tem papéis definidos e a mulher também tem papéis definidos pela palavra. Se o homem se colocar no seu papel definido pela palavra, ele vive bem. E não vai ter problema nenhum em lidar com nenhuma mulher. Se a mulher entender o seu papel biblicamente, ela não vai ter problema nenhum com o homem e nem com ninguém.
Então, se cada um de nós entendermos o nosso papel, o nosso chamado, nossa vocação, como a Bíblia diz, como Paulo diz para Timóteo, né? Cada um fique na vocação que foi chamado. Deus te fez mulher, fique na vocação de Deus. Deus te fez homem, fique na vocação de Deus, no chamado de Deus. Se nós nos colocarmos na nossa posição, se nós descobrirmos qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, não vai ter problema nenhum. Ninguém precisa aqui levantar a bandeira de machismo e nem levantar a bandeira de feminismo, ok? Mas hoje, infelizmente, isso está acontecendo. E aí, a figura do homem, ela está sendo desconstruída como pai, como modelo, como referência, e a mulher também, como mãe, como referência, como ser feminino, né, como o sexo diferente do homem, e aí vai, e o diabo vai aí lutando com N e N áreas diferentes para desconstruir na mente do homem aquilo que Deus fez. Irmãos, Deus não erra, Deus não falha, Deus não erra. Deus não ia fazer uma coisa para ser outra. Deus não falha. O que Deus faz é pleno e é perfeito. Deus faz aquilo que é perfeito. Então, nenhum homem, nenhum ser humano pode mexer naquilo que Deus fez. Lição de número 8 vai trazer o título transgênero. Que transrealidade é essa? Com base na lição 6 e na lição 7. Então, é importante que você entenda a lição 6 e 7, não falte, não deixe de estudar, principalmente aqui pais, líderes de jovens, precisam entender bem esse tema aqui para que você, na lição de número 8, a palavra trans é aquilo que já é modificado, está além, né, da ideia de modificação e além, né, é alterar aquilo que é o gênero, né? Lição número 9, uma visão bíblica do corpo. A Bíblia fala do cuidado do corpo, do valor do corpo, do significado que o corpo tem. O que a gente não pode fazer é o culto ao corpo. E aí, nessa aula aqui, eu dou mais uma dica aí para quem é professor da escola dominical, trabalhar um tema que é muito preciso nas nossas igrejas, irmãos. E aí, com muito respeito, a gente precisa falar de um ponto aqui. Há professores da escola dominical aqui? Quem é professor aqui? Levanta a mão. Tá, tem alguns poucos, né? Mas como a aula está sendo gravada, então os professores que estiverem me assistindo aí, a gente precisa trabalhar muito essa questão aqui, eu dou a sugestão a vocês, quando falar sobre uma visão bíblica do corpo. Uma falha que a gente comete em não falar na igreja sobre um problema chamado alimentação. Porque muitos irmãos vêm para a igreja para fazer a campanha da cura, né, de uma enfermidade, mas se esquece às vezes o que está fazendo ele ficar enfermo. Muitas das vezes é porque ele tem um descontrole na alimentação, né? Não faz uma caminhada, não faz um exercício físico, não se alimenta adequadamente, vai numa festa, tem um banquete, imagina, eu vou aqui falar de forma hiperbólica, né? Mas tem um banquete daqui até lá aquelas cadeiras, aí ele passa da primeira à última, ele tem que comer de tudo, porque ele acha que se ele vai na festa, ele tem que comer tudo. Aí no outro dia vem para a igreja fazer a campanha, irmão, ora por mim porque estou na prova, a pressão está subindo demais, a balança está uma prova, a balança parece que tem um chumbo nela, toda vez que eu subo nela. Então, irmãos, não é o culto ao corpo, mas a gente tem que zelar pelo maior patrimônio que você tem nessa terra. Sabe qual é o maior patrimônio físico que você tem aqui? Não é carro, não é casa, não é dinheiro nem sua roupa. O maior patrimônio físico que você tem nessa terra é o seu corpo. Você tem que zelar por ele. Então você tem que ter cuidado com o que você come. Você tem que valorizar a sua saúde. Se cuidar. Vai no médico. A medicina é bíblica, irmãos. Deus é que deu sabedoria aos homens. Ninguém é médico se não fosse Deus, não. Então a ciência da medicina foi dada por Deus. Vai aos médicos. Se trata, tem que fazer um tratamento. O médico falou que você tem que fazer essa balança, diminuir esse peso, então obedeça. Falou que você tem que se sujeitar a tal tratamento, obedeça, cuide da sua saúde, invista mais em você. É preciso a gente olhar para o espelho
e se autovalorizar, se autorrespeitar, acreditar em si mesmo, e não ficar hoje o culto ao corpo. Muita gente olha para o outro, eu queria ser o outro, eu queria parecer com fulano, eu queria ter o corpo de cicrano, e não se autovaloriza. A cada um de nós, Deus deu uma aparência, uma forma, um jeito particular de ser. Você tem que se olhar no espelho e se autoavaliar e acreditar em você mesmo. Então não é o culto ao corpo aqui, daquela coisa igual você vê, muitas das vezes aí no meio de algumas pessoas que faz aquela idolatria, né, vitrinista sobre o corpo. Não é isso, mas a gente precisa colocar isso no lugar certo, né, na maneira adequada, se vestir bem, né, acreditar na vida, que um dia a gente vai morrer, isso é certo, irmão. Isso aí, se Jesus voltar daqui não sei quantos anos, vai. Agora, a questão é, como é que você vai chegar lá até o seu último dia? Você sabe quantos anos você vai viver? Não. Eu não sei quantos anos Jesus vai me dar, não sei se até hoje, se até amanhã, se dá mais alguns anos. Se Jesus volta lá, sei lá quantos anos. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar do corpo, porque senão, vamos supor, caso hipotético aqui, que você vai viver aí mais 40 anos, do quanto você tem a partir de hoje. A pessoa, coisa boa, hein? Mais 40 anos. Jesus vai te dar um exemplo. Aí, se você não valorizar a vida, o corpo, Jesus disse, um exemplo, Deus vai dizer assim, é 40 anos, tu vai chegar lá. Agora, a maneira como você chega lá já não é com Deus, é com você. É o que você come, como você se trata, como você se veste, como você lida com as pessoas, como você vive a vida. Então, é importante que a gente tenha cuidado com isso. Não desprezar o corpo, né? Mas também não supervalorizá-lo. A gente precisa colocá-lo dentro do lugar certo. E a Bíblia fala sobre isso, por incrível que pareça, tá? Vamos lá. Número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Ou seja, a santificação, a renúncia, o deixar o mundo, viver para Deus, vida no Espírito, dependência de Deus. Aqui, nessa lição aqui, é muito interessante a gente trabalhar o conceito de arrependimento diário, pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, uma autoavaliação. Será que eu estou tratando bem as pessoas? Será que eu, quando lido com todos, eu perdoo, eu peço perdão? Será que as minhas atitudes estão construindo um bom relacionamento com o outro? Como é que eu estou me portando diante de Deus, da sociedade? Como é que eu estou renovando o meu homem interior? Alguns de nós, alguns crentes, aceitaram Jesus há 30 anos atrás. Mas parece que ele não evolui na vida. Parece que ele não muda algumas coisas. Ele parece que não quer estudar, não quer aprender novas coisas, não muda seus hábitos. Então a gente precisa ter uma renovação. Romanos 12, Paulo fala sobre isso, que a renovação tem que trabalhar aqui, na nossa mente, né? O nosso homem interior precisa ser moldado. Quantas pessoas, às vezes a gente olha assim e diz assim, irmão, olha, aquela pessoa ali é uma excelente pessoa, um excelente irmão, uma excelente irmã, tem qualidades, tem dons, tem talentos, mas o temperamento é muito difícil. Aí você olha, passa um ano, a pessoa é a mesma. Passa 2, passa 3, passa 5, passa 10. Aí 10 anos depois você vê aquela pessoa e diz assim, nada mudou. Cara, é o mesmo, a mulher é a mesma, não muda nada, não melhorou nada. É a mesma grosseria, a mesma ignorância, a mesma estupidez. É o mesmo medo de sempre, é a mesma covardia de sempre, a mesma ignorância de sempre. Ou seja, a pessoa não muda. E a gente precisa, irmãos, olhar no espelho da vida e dizer, onde eu preciso mudar? O que está acontecendo comigo? Às vezes os problemas da vida deixam a gente um pouco mais nervoso. Não é, pastor Reginaldo? Às vezes os problemas da vida podem nos deixar mais depressivo. Então o que você tem que fazer? Buscar ajuda. A carga de problema está muito alta, você está entrando numa depressão, você está vivendo só para baixo, tem que buscar uma ajuda para dar uma levantada na autoestima, né? Ou às vezes acontece o contrário com outros. É muito problema, ele vai ficando irritado com todo mundo. Mal alguém já olhou para ele, o que é? O que foi? Né? Acontece.
Às vezes a pessoa não percebe, e ela está ficando muito ativa, muito eufórica, e ela precisa o quê? Ajuda. Então, o nosso homem interior precisa ser trabalhado, irmãos. Jesus nos salvou, mas a vida cristã tem que ser lapidada todos os dias. Então, uma excelente aula para a gente trabalhar esse assunto. Lição 11. Cultivando a convicção cristã, apologética, ou seja, crer na Bíblia, crer na palavra, cultivar a nossa convicção. Você crê realmente no que a palavra diz? Você acredita no que a Bíblia diz? Ou você é daquele que está acreditando que a Bíblia ainda está sendo construída, que a Bíblia ainda está sendo evoluída, que a Bíblia ainda está se adaptando à sociedade? Então é preciso ter base, ter chão, é preciso ter fundamento. Lição 12, como ser uma igreja, como ser a igreja do Deus vivo nesse mundo, em meio a esse caos, essa turbulência que a gente está vivendo aí. E a última, o mundo de Deus no mundo dos homens, que é muito interessante a gente falar aqui nessa lição aqui sobre o reino de Deus e o reino das trevas, tá? O reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, a soberania de Deus sobre nós. Então, esse trimestre é muito interessante para falar muitas coisas boas a nós. Me faz lembrar aqui que os 2 últimos trimestres são muito interessantes para ser, já foram estudados, né? E esse agora como um complemento dos 2 últimos trimestres, né? Quando nós falamos o anterior sobre as sutilezas e agora também sobre a família, né? Valorizando a família e tal, e agora esse daí. Então, sugiro a todos, em casa com calma, pegue a revista como um todo, se você puder, vai lendo ela, dá uma lida nela toda, vai lendo as referências e depois volta em cada lição e com certeza você vai aprender muito daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Vamos lá? Vamos então na primeira lição aqui, que é a lição de hoje. Bom, todo o resumo da aula está ali na tela, se você quiser acompanhar somente por ali, eu coloquei todo o resumo em slide, tá bom? Tudo que está na revista aí, eu fiz de forma objetiva, resumida, está ali, você pode acompanhar ali se quiser. Bom, qual é o objetivo dessa lição aqui? O objetivo dela é mostrar que a lição não pretende aqui fazer nenhum tipo de rotulação ou identificar a Babilônia literal e nem listar os eventos da grande tribulação. Ou seja, se a lição fosse falar da grande tribulação, por si só isso aí já seria um trimestre, né? Agora, é um assunto importante para se entender como um anexo ou como um fundamento para estudar o trimestre. Aqueles que puderem dar uma lida, relida, aí sobre a grande tribulação, seria muito interessante você estudar, porque vai te dar aí um subsídio. Mas o foco aqui não é falar sobre o período da grande tribulação em si. Por que não? Porque a grande tribulação, ela vai atender alguns públicos específicos. Ela é para o mundo e ela é para Israel. A grande tribulação não é para a igreja, ok? Não é para a igreja. Então, se nós estamos falando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, eu não posso estar falando de grande tribulação, porque não é o contexto da grande tribulação em si, é algo antes. Segundo, o objetivo aqui, na verdade, é alertar a igreja acerca de aspectos gerais, uma visão panorâmica sobre o espírito da Babilônia, presente nos dias atuais, no cenário global. Se a gente está falando espírito da Babilônia, eu estou falando de algo um pouco mais amplo, é algo que permeia toda a sociedade como um todo, e não algo especificamente localizado apenas em um dado lugar ou uma região geográfica, ok? Bom, objetivos específicos, apresentar os significados da Babilônia, a gente já vai falar sobre isso, elencar os sistemas ou aquilo que forma esse espírito da Babilônia e mostrar o que é a igreja, como a igreja deve se portar ou deve agir diante desse grande desafio chamado espírito da Babilônia, tá bom? Vamos lá então para o tópico aí, número 1 da nossa lição. Bom, nós estamos assistindo atualmente, como eu falei aqui, só naquela
leitura panorâmica das outras aulas, dos outros assuntos, nós já vamos entender o que significa isso. Estamos assistindo a uma grande organização mundial, de forma ampla, que está fazendo oposição ao cristianismo. A oposição ao cristianismo, ela se dá de várias maneiras. Uma delas é aquilo que a gente sempre fala nos cultos de missões, a perseguição ao evangelho. A perseguição àqueles que creem em Jesus, que professam a fé. Mas a oposição ao evangelho é somente essa, no âmbito físico, que prende cristãos, que massacra os cristãos? Não. A oposição se dá em outras áreas. Se dá no campo filosófico, sociológico, se dá na cultura, ela se dá na política, na tecnologia, ela se dá em várias áreas da sociedade. Então, a visão aqui, a ideia da aula é falar de tudo aquilo que de maneira generalizada se opõe à igreja. Então, qual é a ideia do conceito de Babilônia aqui? O conceito de Babilônia é tudo aquilo que se opõe à igreja na terra. Todo o sistema, culturas, ideologias, progressismo, aqueles que descreem da Bíblia, aqueles que negam Deus, aqueles que só valorizam o dinheiro, tudo que for uma oposição à palavra de Deus, isso é tido como o espírito da Babilônia. Essa oposição, ela se desenvolve, a gente resume numa chamada escala religiosa, política, econômica e cultural, nessas 4 áreas. Então, seria interessante, não só aos professores, nesse trimestre, mas a todos os irmãos de maneira geral, se atenham a essas 4 palavras ao longo desse trimestre. Para você entender bem esse trimestre, você precisa entender bem esse conceito aqui, o conceito de perseguição religiosa, perseguição política, perseguição no sentido econômico e cultural. Em todas essas áreas aqui, ou seja, de uma maneira global, está envolvido esse conceito de espírito da Babilônia. Diante desse quadro, cabe à igreja fazer o quê? Lutar. E como é que nós lutamos? É no mundo físico? Não. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12, que a nossa luta, a nossa guerra, não é no mundo físico, mas é no mundo espiritual. Por isso que as nossas armas não são físicas, as nossas armas são espirituais. E elas são combatidas no mundo espiritual, né? Para que a gente possa resistir ao mal, à cultura, a tudo de engano, você precisa se revestir da armadura de Deus, tá bom? Vamos lá? Bom, qual é a ideia então dessa chamada Babilônia e seus significados? A personagem que nós falamos, que está usada aqui na leitura bíblica, a personagem apresentada como a grande meretriz ou a grande prostituta, em Apocalipse 17 diz assim, que a grande prostituta ou a grande meretriz se prostituiu com os reis da terra. Esta expressão é uma expressão que cabe interpretação. O livro de Apocalipse, ele é um livro carregado de simbolismo, é um livro carregado de expressões tiradas de contextos humanos, mas que precisam ser interpretados. E um desses conceitos é a Babilônia. Por que a Babilônia? Porque a Babilônia é um dos berços da civilização, no sentido de cultura, desenvolvimento, economia, políticas, estratégia, língua. Então, a Babilônia, que começou a existir há cerca de quase 20 séculos antes de Cristo, já vinha aquela cultura que vinha se formando, e que, bem antes ali já do contexto do Antigo Testamento, ela já vinha se formando uma ideia de cultura, de tudo aquilo que se opunha a Deus. Então, essa expressão Babilônia, você encontra ela pelo menos 200 vezes na Bíblia. O nome Babilônia. No Antigo Testamento, e aí a gente precisa aqui fazer uma observação. Há momentos que você vai ler a palavra Babilônia, por exemplo, se você lê Babilônia,
Lá no livro de Ezequiel, no livro do profeta Daniel, principalmente em Daniel, você vai encontrar Daniel aonde? Na Babilônia. Quando a nação, quando Judá foi para o cativeiro, eles foram para onde? Para a Babilônia. Nabucodonosor era o imperador, rei da Babilônia, que levou o povo cativo para a Babilônia. Não é isso? Salmo 137 fala sobre a Babilônia. Quando eles estavam lá presos, né, diz o salmista que lá na Babilônia eles pediam: não é vocês que é aquele povo que canta? Vocês não são aquela nação que tem um Deus que vocês cantam para ele? Canta para a gente. Pega aquela harpa de vocês. Aí o compositor do Salmo 137 diz: junto aos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Quando nos pediam um louvor, a gente não tinha motivação nenhuma para cantar, a gente não tinha inspiração nenhuma, porque a gente estava preso em cativeiro. Como nós vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Salmo 137. Então a Babilônia é vista como uma terra, como um lugar, como uma nação, como um povo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Só que por a Babilônia ser uma cidade avançada, onde a idolatria era crescente, a prostituição, o desvio, o culto ao homem, a personalidade, tudo isso, então, biblicamente, no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, quando, na revelação ali de Apocalipse, Jesus está falando com o apóstolo João, ele escreve aqui, citando a Babilônia, sendo que Babilônia, nesse contexto agora, então vamos entender que no Antigo Testamento, no contexto do cativeiro, Babilônia significava um lugar físico, geográfico, uma nação, uma terra que tinha rei e que tinha leis. Amém? Agora, no Novo Testamento, à luz do livro de Apocalipse, conforme o trimestre que nós estamos iniciando agora, Babilônia não é simplesmente um conceito físico, geográfico. A palavra agora ela é pega de forma emprestada para pegar uma cultura, uma civilização que foi muito grande, muito avançada e distante de Deus, que se opunha ao povo de Deus e que tentou oprimir o povo de Deus. Essa expressão agora no Novo Testamento, ela é trazida agora não para como uma região geográfica, mas ela passa a representar agora um sistema de governo, um sistema ideológico, que vai agora não abranger mais um lugar, uma região geográfica, mas que vai agora abranger todo o mundo. Compreenderam o que significa Babilônia no contexto do Novo Testamento? Qual é o contexto que nós vamos estar estudando ele agora no Novo Testamento? Vocês entenderam? Então, no texto bíblico, destacam-se 3 palavras que vão estar ligadas a esse conceito aí de Babilônia. Um é porné, que significa prostituta, pornel, que é prostituir-se, e porneia, que é a prostituição. Essa palavra porneia, no Novo Testamento, ela é usada para todo e qualquer tipo de relação sexual que a Bíblia condena. Tudo aquilo que estiver fora do padrão daquilo que Deus estabeleceu. E além, a ideia de idolatria entra dentro desse conceito também de prostituição. No Antigo Testamento, a palavra ela se voltava mais para o conceito de idolatria. No Novo Testamento, esta palavra aplicada à Babilônia, lá no livro de Apocalipse, ela tem um significado de prostituição espiritual. E o que seria a prostituição espiritual? O envolvimento com tudo aquilo que Deus abomina e que Deus condena. Amém? Vocês estão entendendo? Próxima tela. Em Apocalipse, as muitas águas, é um outro significado para a gente entender. As muitas águas onde a prostituta se assenta, que é o capítulo 17, versículo 15, que nós lemos, simboliza multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo. Ou seja, o texto de Apocalipse 17, 15 diz que
a grande prostituta estava assentada sobre multidões, sobre muitas águas. E essas muitas águas significam multidões. Qual é a ideia? Ela está pairando sobre povos, sobre nações, ou seja, em tudo quanto é lugar. Não quer dizer que essa Babilônia, que é um sistema, né, que é o espírito maligno da prostituição espiritual, que é todo tipo de pecado, que ele vai apenas agir em um lugar da terra. Não, ele vai agir de maneira globalizada. Agora, é claro que em cada lugar, de acordo com a cultura do povo, de acordo com os hábitos, de acordo com as leis, né? Aquilo ali, uma coisa vai ser mais do que outra. Não é verdade? Há muitos lugares que você olha aí no mundo, praticamente violência quase que zero. Mas, em compensação, você vai ver outros problemas gravíssimos atingindo aquele lugar. Há lugares que a idolatria é muito mais forte, né? Há lugares que as pessoas são muito mais voltadas para o dinheiro, e assim vai, em áreas diferentes, né? Então, quando a expressão fala que a grande prostituta estava sentada sobre muitas águas, isso aqui é uma linguagem figurada. É um sistema global que opera, né? As águas é o quê? As multidões, são nações, são pessoas. Assim, ou seja, interpretando assim, a prostituta é identificada como uma das facetas, ou uma das, como se fosse faces, da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito de Babilônia. Então, resumindo tudo aqui, voltando, a lição fala sobre o espírito de quê? Espírito da Babilônia. Babilônia eu preciso separar, que no Antigo Testamento é um conceito geográfico. É uma nação, é uma cultura, é um povo, é um sistema de governo, é uma língua que tem suas leis próprias. No Novo Testamento, à luz do livro de Apocalipse, como nós estamos agora trabalhando e vamos desenvolver ao longo desse trimestre, a palavra Babilônia representa o quê? Um sistema global, uma ação demoníaca, uma ação diabólica, que vai operar de maneira generalizada, global, em todo o mundo. É claro que isso vai começar em alguns lugares em larga escala. Alguns lugares vai ser mais rápido, em outros, mais devagar. Há determinadas atitudes, ações, que em um lugar ela tem mais facilidade, às vezes em outra não. Então a ideia aqui de espírito de Babilônia é uma ideia global de uma ação maligna, satânica, que vai estar operando na humanidade. Bom, outro significado aqui importante, a mulher e a besta chamada escarlata. A mulher montada sobre a besta é uma descrição da grande prostituta. Segundo esse texto aqui, João ele fala que viu uma mulher, né? Uma mulher montada sobre a besta, e essa besta, ela era de escarlata, ou seja, tinha adornada de riquezas ou pedras preciosas, dinheiro, fama, tudo que entre aspas, né, do luxo. Isso tem um significado, né? É um significado para isso. Ela se veste de púrpura, de escarlata. O que significa isso? Reinado de luxo, de ostentação, né? E o mundo hoje caminha para isso. Os homens hoje amam muito mais o quê? O luxo, a ostentação. Quantas pessoas que em busca da fama, do dinheiro, da glória, de riquezas, de vanglórias, elas vendem a sua alma para Satanás, se afastam de Deus, elas buscam a glória desse mundo, não é verdade? E aqui o texto fala sobre isso, daquela que está vestida, né, de escarlata, ou seja, no sentido de adorno. Não que a Bíblia está aqui condenando alguém por ser rico, não é essa a ideia do texto. O texto aqui não está condenando alguém por ser rico, ou por se vestir bem, ou ter recursos, mas está falando daqueles que vivem do luxo, no sentido de uma coisa exorbitante, como se o luxo fosse a vida em si mesmo, como se fosse o Deus delas ou a paz daquelas pessoas.
ok? Então, essa é a ideia do texto. O texto diz que ela se adorna, ela se veste com ouro, pedras preciosas e pérola. O que isso significa? Materialismo e poder econômico. Lembra que eu falei aqui uma das 4 áreas que é a economia? Não é? E o que o mundo hoje leva as pessoas hoje? Ao sucesso, à busca, ao materialismo, ao consumismo. E aí, o que a gente vê? Que uma das maneiras que o adversário tem hoje para enganar a humanidade é tentar levar os homens ao quê? Ao materialismo, ao consumismo, ao luxo. É a satisfação de si mesmo. É o homem ter muito e dizer, Deus, para que Deus? Tenho dinheiro, tenho fama, tenho tudo que quero nessa vida, para que Deus? Só que isso, usando aqui um trimestre passado, é uma sutileza de Satanás para tentar enganar os homens. E aí, como um dos focos da lição é o quê? É a gente apenas estudar sobre isso? Não, mas é trazer uma relação disso com a igreja. E qual é a relação que a gente traz agora já aplicando na prática o texto? Vamos fazer aqui uma anamnésia. Amnésia no grego é esquecimento, amnésia. Mas anamnésia, botou um N aí, anamnésia é o contrário de esquecer, é voltar à mente, é relembrar, é pegar o que está lá na caixinha, lá no fundo do baú e botar aqui na tela, né? O arquivo que está guardado no computador e botar ele na tela. Vamos fazer uma anamnese aqui. Pergunta aos irmãos, isso está ou não está entrando nas igrejas? A ideia do consumismo, do materialismo. Pergunto, sem aqui fazer crítica no sentido de julgar o irmão em particular. Vamos falar em linhas gerais, Para que a gente vem mais à igreja hoje? Para quê? Para buscar mesmo a Deus porque a gente precisa ser liberto dos nossos pecados? Estamos buscando mesmo a Deus porque Jesus já está voltando? Ou a gente diz assim, rapaz, perdi aquele culto, era o culto da vitória, é o culto que eu estou aguardando, é o culto que eu estou esperando. Irmão, você está jejuando? Sim, já estou 1 mês jejuando. Para que você está jejuando? Para Jesus me dar uma casa nova, para eu ter mais dinheiro, para eu comprar o que eu não consegui comprar ainda. Não que isso não possa ser feito, que você não possa orar ou pedir a Deus. A questão não é você pedir a Deus para um emprego, ou ajuda para Ele te dar sabedoria, você precisa pagar uma dívida, você prosperar é uma coisa, e a prosperidade bíblica não é pecado. A questão é quando nós tornamos o nosso olhar, o nosso foco, ele perde o seu sentido original. A Bíblia diz que se nós esperarmos Cristo só para essa vida, somos os mais indignos. E aí a gente precisa fazer uma revisão conosco mesmo. O que você mais busca nesta vida? Qual é o seu foco? Em que você está focado? Tem crente que se Deus permitir na vida dele, o que Deus permitiu com Jó, meu irmão, ele não precisa nem de mulher para mandar ele blasfemar contra Deus, não. Ele já está pecando já no início. Não precisa de mulher, não. Não precisa dos amigos, não. É com ele mesmo, ele já resolve ali, ele já chuta o balde no primeiro momento. Já abandona Deus na primeira. Tem muita gente fazendo isso. Por que você desviou? Ah, rapaz, eu acho que Jesus me traiu, não me abençoou, não abriu as portas, não me socorreu no momento que eu mais precisava. É mesmo, qual era o teu socorro? Rapaz, eu queria trocar de carro. Está precisando de uma casa nova. Estou ganhando muito pouco. Não aguento comer mais ovo todo dia. Essa vida está difícil demais, né? Por que Deus só me deu a miséria e a pobreza? Não que você possa orar e Deus não possa te abençoar. Deus tem prazer, irmãos, no melhor para os seus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Agora, isso não quer dizer que o materialismo invada o nosso ser. Sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina? Aprendi a viver em qualquer situação. Olha o que ele diz, aprendi a ter e a não ter. Aprendi a me contentar com o que é dos outros, porque hoje muita gente se contenta olhando para o do outro.
eu tenho que ter aquilo ali. Não. Eu só vou ter paz no dia que eu tiver aquilo que aquele irmão tem. Eu só vou ter paz quando eu estiver naquilo ali. Olha o que Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Isso não tira de você a possibilidade de você estudar, de você lutar, de você melhorar, de você angariar algo mais. Não é o problema. A questão é que o teu coração não pode estar nisso. Você pode ter dinheiro, mas se o teu coração estiver no dinheiro, aí é o pecado. O pecado não é ter dinheiro. O pecado é quando o coração não está mais em Deus. O problema não é você vir à igreja e dizer: Deus, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso dar dignidade à minha família, Senhor, eu preciso, se o Senhor não me curou, então eu preciso usar remédio, eu preciso comprar o remédio, Jesus. Esse não é o problema. O problema é se a gente tirar o nosso foco da cruz de Cristo e transformá-lo nas coisas materiais, ok? Passa aí a próxima tela. Bom, pode adiantar, porque isso aí eu já, em resumo, já falei. Agora vamos então nessa expressão mistério. A Grande Babilônia. Bom, na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, porque João, quando olha para essa figura, ele vê essa mulher, é uma mulher, e ela é uma prostituta, né? E ela está sentada sobre a besta, que é o animal, aquele grande feroz que sai ali da terra. Quando o João vê esta expressão, quando ele vê essa figura, naquela visão do Apocalipse, ele vê um título sobre a testa dela, e o título está escrito: Mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica o nome Babilônia, não é meramente geográfico, porque se não tivesse a palavra mistério, o que é mistério? Mistério é algo que está ainda oculto, ou é algo que não está totalmente esclarecido, é algo que precisa ser analisado, é algo que precisa ser compreendido, precisa ser interpretado. Se tivesse só escrito assim, a Grande Babilônia, mas o texto está escrito, mistério, a Grande Babilônia. Ou seja, você precisa interpretar o que significa essa Grande Babilônia. Então, o termo mistério indica que essa Babilônia, como eu já falei, não é simplesmente um termo geográfico, mas ele é simbólico, porque Babilônia é descrita como grande, porque ela é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações na terra. É a grande mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Em linhas gerais, o que nós trazemos aqui? Que conforme o Apocalipse, a expressão Grande Babilônia, ela representa todo o sistema global que opera na humanidade, que afasta o homem de Deus em todas as áreas, em todos os sentidos, em qualquer situação. Vocês estão entendendo? Então aqui, em resumo, tudo aquilo que afasta o homem de Deus, tudo aquilo que leva o homem ao pecado, a uma depravação, uma forma errada de viver, isso é chamado de, esse sistema de a Grande Babilônia. Então, Babilônia é a responsável pelo assassinato e das testemunhas, do assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Irmãos, guarde isso aqui. Esse último parágrafo aí. Se atenham a essas frases aqui na segunda parte, dentro desse parágrafo aí. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus. Cuidado, porque hoje o diabo encontrou uma maneira muito inteligente e sagaz
para tirar o homem da presença de Deus, é dizer assim, não, é apenas deixa Deus de lado. Deus está lá no céu, você está aqui. E a gente, muitas das vezes, há crentes, irmãos nossos, que concordam com isso. Se você falar, irmão, o que você acha de pregar no trabalho? O trabalho é lugar de trabalho. O que você acha de falar de Jesus quando alguém estiver no shopping? Não, no shopping é lugar só de passeio. E se eu for no aniversário? Também não, lá é só lugar de festa. Mas a Bíblia diz que é você pregar a tempo e fora de tempo. É claro que você precisa usar a sabedoria, o bom senso, o discernimento. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, é verdade? Se eu estou passeando, estou passeando. Estou numa festa, estou numa festa. Agora, isso não me impede em nenhum momento de pregar o Evangelho. Porque você prega com testemunho. E testemunho na Bíblia, ela opera em duas áreas. Testemunho é aquilo que eu dou e não preciso nem falar. Você em silêncio já prega. De boca fechada você prega. E falando também você prega. Então há momentos que eu vou pregar no silêncio. Estou trabalhando, estou agindo, estou fazendo as minhas coisas, mas a maneira como eu ajo, a maneira como eu reajo às coisas, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu falo, o Evangelho está sendo pregado. E haverá momentos que você poderá falar, conversar. Então o testemunho ele tem que ser dado de duas maneiras. O testemunho ele é dado através da conduta, em silêncio, e ele é dado também falado, ele precisa ser verbalizado. Então cuidado, porque hoje a gente está vivendo uma época dizendo assim, não, é muita religião, deixa Deus lá, quietinho, deixa Deus só nas igrejas. A ideia é só sem Deus, mas não é isso. Não há como ter ausência de Deus. Guarde o que eu vou te falar aqui. Isso aqui está na questão da administração e liderança. Não existe vacância de poder. Não pode existir vacância de poder. Se uma autoridade cai, imediatamente alguém tem que se levantar. Se um poder sai, outro poder tem que ocupar. Não existe vacância de poder, irmãos. Muito menos no mundo espiritual. Ou Deus está agindo, ou o diabo está agindo. Ou é Deus presente, ou é Satanás que está presente em algum lugar. Vocês acham que o diabo vai brincar? Você acha que o diabo vai olhar para uma casa e dizer, Deus não está lá não? Aí o secretário dele diz, olha, naquela casa ali mandaram Jesus embora. Aí o diabo, então deixa eles quietinhos lá, deixa eles sem religião. Será que ele dá essa guarida para alguém? Só tem uma maneira de você manter o diabo fora. E essa maneira não é botar a Bíblia aberta dentro de casa, nem aberta no carro, nem botar fitinha no braço. Não é tomar banho de sal grosso. Só tem uma maneira de botar o diabo para fora. É se Deus estiver do lado de dentro. Se Deus estiver dentro, pode ter certeza, o diabo não está lá. Pastor, acho que o diabo mora na minha casa. Por que você mandou Deus embora? Bote Deus para dentro da sua casa que tu vai ver onde o diabo vai ficar. Ou Deus ou o diabo. Ou se serve a um ou serve o outro. Não tem para onde fugir, meu irmão. A verdade é essa. Ou você agrada a Deus ou agrada ao diabo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Não tem meio termo, não existe vacância de poder. Ou Deus está reinando, ou o diabo está reinando. Ou a gente acha que o diabo brinca com a gente, ele perde tempo com alguém. Ele primeiro que já não pede nem para entrar, né? Não pede nem a chave da casa, nem pergunta, você está querendo que eu entre aí? Não. A Bíblia diz o que em Mateus 10? Que ele é ladrão, salteador. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele pede para entrar? Não. E aí? E alguém vai dizer, mas o diabo não está lá em casa porque eu não dei permissão para ele entrar. Não deu? Você que pensa. Tem muita gente achando que não, né? Então guarde isso, não tem vacância de poder. Ou Deus está dentro ou Deus está fora, meu irmão, não tem meio termo.
Esse negócio de, mas é que eu vou ali, vou aqui, eu sou de todas religiões, acredito em tudo, acredito em todos, acredito em Deus assim, Deus assado. Biblicamente, não. Deus é um só. Ele exige adoração a Ele. Nosso compromisso com Deus não pode ser dividido com o mundo. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, a graça é grande, ele diz, é como se ele dissesse assim, a graça é grande. Imagine Paulo dialogando com alguém assim, chegasse um irmão desse lado, e aí fulano, vem cá, o que você acha do tamanho da graça? Qual é o tamanho da graça para você? A graça é uma coisa que eu não tenho nem como medir. É mesmo? Você acredita que a graça, ela supera, ela é maior? E se um homem pecar um pecado, usar igual os irmãos falam na linguagem da criança, né? Um pecado não é pecadinho não, é um pecado assim grande. A graça consegue chegar lá? Aí alguém diz assim, claro, Paulo, a graça qualquer pecado ela é maior. Aí Paulo, beleza, então você já entendeu que pode ter o pecado que for, pode ser o tamanho que for desse pecado. A graça será sempre maior do que qualquer pecado. Aí alguém diz assim, entendi, Paulo. Então qualquer pecado, a graça é maior. Beleza, então estou dentro, posso pecar à vontade, porque aí quanto mais eu pecar, eu já sei que a graça é maior. Ora. E aí Paulo diz, é isso? Vamos abusar da graça? Porque a graça é maior, isso me dá direito a pecar? Porque Deus é longânimo e misericordioso, isso me dá direito a viver no pecado? Não. Não é porque Deus é amor que eu vou contrariar a sua palavra. Não é porque Ele é longânimo que eu vou contrariar a sua palavra. Então nós estamos vivendo numa cultura que não é simplesmente uma cultura onde diz assim, deixa Deus lá no céu e a gente está aqui na terra resolvendo os nossos problemas. Não se engane com isso, porque aonde Deus não tiver, Satanás entra. A única maneira de mantermos Satanás fora é Deus dentro. Se Jesus não for o nosso Senhor e nosso Salvador, a gente está comprometido com Satanás. Você vai agradar a carne, vai agradar o mundo, vai agradar o pecado. E é isso que essa cultura faz. Vamos. No sistema religioso, como é que ela opera? O espírito de Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas à prostituição espiritual. O que é nesse sentido de prostituição espiritual? O culto ao ego. As pessoas vêm para o culto, para o entretenimento, louvam a si mesmo, tiram proveito do Evangelho, fazem barbaridade com o nome do Evangelho, pegam a religião, prostituem a religião, banalizam a religião. Deus está vendo tudo isso. A ideia de liberdade, a gente tem que ter muito cuidado com essa expressão de liberdade. Liberdade, irmãos, não é permissão para pecar. Liberdade não significa dizer que a gente pode pecar. Eu sou livre, mas a liberdade não significa dizer que somos livres para pecar. Você é livre porque você não é mais escravo do pecado. Mas a gente está vivendo desafios assim, onde o ecumenismo, que está ruindo com a fé bíblica, esse argumento de liberdade, né? Afrouxamento da moral, onde valores morais estão sendo colocados como algo de qualquer maneira. Deus é maior, Deus ama todos, o amor de Deus é maior do que tudo, e Deus sabe que a gente é assim mesmo, então Deus me conhece, e Ele sabe que eu sou fraquinho mesmo, Ele sabe que eu tenho tendência a isso aqui, mas Deus ama tanto, e só vamos falar do amor de Deus. Irmão, aqui é proibido falar que Deus cobra, que Deus se ira, que Deus vai... Aqui é só amor. A mesma Bíblia que diz que Deus é só amor, diz também que Ele é fogo consumidor. E Paulo escreveu dizendo o seguinte: considerai duas coisas sobre Deus. Você considera o amor de Deus? Que lindo, Deus gosta disso. Bem, claro que Ele gosta que você considere o amor dEle. Muito bem falado. Mas essa moeda tem dois lados. O outro lado é, considerai também a severidade de Deus. Considerai a bondade
e a severidade de Deus. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então a gente não pode brincar com esse amor. E hoje existe um relativismo religioso que está brincando com esse conceito de amor de Deus. O relativismo que coloca a Bíblia como mais um livro qualquer. O humanismo que reinterpreta o significado de mandamentos divinos, ou seja, mas isso ali Deus cobrou só na lei, agora Deus não cobra mais não, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais irado, era um Deus mais moralmente assim, que cobrava mais, e agora Deus é o Deus do século 20, Deus sabe que o homem de hoje é diferente, o homem de hoje evoluiu, a sociedade mudou, e Deus mudou? É verdade que a sociedade mudou, é inegável isso. Mas e Deus mudou? Não. Então, cuidado com o relativismo, com esse humanismo e com o sincretismo, e aí é um problema sério. E isso é o espírito da Babilônia. Esse último ponto aqui, cuidado com o sincretismo. O que é sincretismo? É quando eu misturo o santo e o profano. É quando a gente perde o senso do limite entre o que é santo e o que é profano. É quando a gente perde a sensibilidade daquilo que Deus abomina e a gente está chamando de santo. Eu não posso chamar aquilo que Deus abomina de santo. E não posso chamar de santo aquilo que é abominável. Então tenhamos cuidado, porque o que é o sincretismo? É a perda da sensibilidade entre o que é santo e o que é profano. Muitas estão dentro das igrejas e ainda continuam no mundo praticando idolatria. Creem em Jesus, mas ainda tem um santinho de vida lá para ela acreditar também e outras N coisas mais. Então, cuidado com essa ideia de que tudo passa a ser permitido e a verdade bíblica sendo desconstruída, ok? No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia, ela exerce influência na política e na cultura. Por exemplo, pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. Nós estamos vendo isso, irmãos. Projetos de leis para desconstruir os valores daquilo que a palavra de Deus diz. E aí, como é que você se opõe a isso? É não dando voto a essas coisas, não concordando com isso. Como Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cuidado com essas pautas progressistas de inversão de valores. Nós estamos vivendo isso. Essa ideologização que estigmatiza como fundamentalista aqueles que discorrem disso. Vocês estão vendo isso aí todos os dias. Aqueles que creem na palavra, que obedecem à palavra, são chamados de retrógrados, fundamentalistas, preconceituosos, não é isso? Porque não somos progressistas. E aí, vale dizer o seguinte aqui, irmãos. O homem pode criar a cultura que ele quiser. Ele pode criar as leis que ele achar melhor para viver em sociedade. Mas para entrar no céu, só tem uma única cultura, é a cultura da Bíblia. A vida eterna só é garantida àqueles que obedecem à palavra de Deus. O homem, aí entra aquilo que lá no Novo Testamento, nas palavras de Pedro, importa mais. Obedecer a quem? A Deus do que aos homens, ok? Prossegue. No sistema econômico ainda a gente vê no livro de Apocalipse essa expressão mercadores. E é interessante que no capítulo 18 de Apocalipse, você pode ler em casa, a expressão diz que esse sistema chamado de Grande Babilônia
fará mercado, o mercado das pessoas. O que é a ideia aqui? Mercadores de vidas, no sentido de trocar, de negociar. E o mundo faz isso hoje. Quantas pessoas se corrompendo pelo dinheiro? Quantas pessoas que começaram a cantar na casa de Deus, mas viram no mundo um lugar para ele ganhar milhões, ficar famoso. E aí ele cedeu a isso. Quantos, que se entraram no mercado daquilo que o mundo oferece, do luxo, da glória, da fama, não abrem mão do que tem, dos ilícitos, ou daquilo que é abominável, porque ele diz assim, mas eu vou perder tudo para seguir a Jesus? É o espírito do mundo. O espírito da Babilônia que nós estamos falando leva o homem a isso, a uma sociedade consumista que busca apenas os prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar mais em quem? No dinheiro. E os que controlam a economia colocam mais embargos, mais multas, mais juros, E aí a pessoa vai ficando cada vez mais oprimida por esse sistema. E ela acaba olhando para o lado e vê, mas todo mundo tem, eu tenho que ter. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo vive disso, vive daquilo, tem que ser também igual. E aí a pessoa tem que ter cuidado com esse sistema. Vamos lá? Prossegue. Pode prosseguir, por favor. No capítulo 3 da lição, a posição da igreja. Diante de tudo isso, como a gente vai combater isso? Como manter Deus dentro e o diabo fora? Como usar bem o dinheiro, mas não permitir que o dinheiro nos use? Como cuidar da saúde, mas não fazer da saúde o culto ao corpo? Como respeitar as diferenças? Como respeitar as pessoas que pensam diferente de nós, que acreditam em coisas diferentes, mas não se mundanizar com elas? Como viver num mundo sem Deus, mas você ter Deus? Como fazer isso? Pegando uma espaçonave e morando na Lua? Não tem como. Nascemos no planeta Terra, tem que viver aqui. Se você dizer assim, mas eu vou sair do Brasil, porque aqui tem isso de erro. Tá bom, você pode procurar um país melhor do mundo aí. De repente, em algumas áreas você vai achar melhor. Tem coisas que em alguns lugares, tem problemas que aqui não tem, que aqui tem, lá não vai ter. Mas de repente lá vai ter problema que aqui não tem. Por quê? Porque esse sistema, ele não é geográfico. Não é simplesmente, mas o Brasil que é o problema, é Áustria que é o problema, é o Rio de Janeiro que é o problema, não. A gente está falando de um sistema global. É algo que vai atingir a humanidade como um todo. Então, se você procurar aí o lugar que tem menos pessoas no mundo, ou um lugar mais rico da terra, lugar que violência é zero, lugar onde não tem desemprego, lugar onde todo mundo tem isso, tem aquilo, mas lá tem pecados também. Lá o sistema da Babilônia espiritual, essa Babilônia espiritual, também está inserido lá. Então, de uma maneira ou de outra, esse sistema vai estar lá. Como é que eu luto contra isso? Como vencer isso? Primeiro, não negar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto. É uma expressão do verbo doxa ou dokel, que significa crer naquilo que é certo, naquilo que é perfeito. Você crê que a palavra de Deus é perfeita? Você crê que ela é eterna? Você crê que ela não muda? Você crê que Deus não falha? Então, se você não quer errar, não quer falhar, você precisa crer na palavra. O profissional, quando vai em qualquer área, seja o engenheiro, seja o pedreiro que vai iniciar uma obra, seja o marceneiro quando for fazer um banco como esse, aquele que vai colocar o piso, ele tem que ter uma referência, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma linha, ele tem que ter um esquadro, senão a coisa sai errada, sai torta.
Porque o olho dele pode ser o melhor que for, ele pode ter a melhor experiência, mas ele tem que ter o material ali para aferir, para nivelar, para dar, para fazer a linha perfeita. Da mesma forma para a nossa vida espiritual. Você quer que a tua vida caminhe pelo certo? Aqui está a bússola, aqui está a linha perfeita, aqui está a régua, aqui está o nível, está o prumo para as nossas vidas, a palavra de Deus. Então, não negar a ortodoxia bíblica. O que isso significa dizer? Não negar a palavra. Porque você vai ser desafiado na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, diante da sua família, diante dos seus amigos, na televisão. E aí, o que você vai fazer? Não vai nunca mais no shopping? Nunca mais agora vai na pizzaria com seus amigos? Não vai em lugar mais nenhum? Vai se esconder, vai se trancar dentro de casa? Vai pegar agora a luz que está acesa e vai botar debaixo do velador? Não, a luz está acesa é para brilhar. Jesus disse o quê? Vós sois o sal da casa e a luz do terreno? Não, vós sois o quê? Sal da e luz do... Então a luz tem que brilhar onde? No mundo. O sal tem que salgar lá fora, tem que mostrar a diferença lá fora. Agora, como viver num mundo corrompido, com uma cultura destruída? Primeira coisa, creia na palavra. Creia na palavra. Creia na palavra. Ame a palavra. Ainda se você nunca leu a Bíblia toda, mas você pode dizer: Deus, eu acredito na sua palavra. Senhor, eu nunca li a Bíblia toda, mas eu acredito nela. Senhor, eu não entendo a Bíblia toda, tem palavra difícil, está acima da minha cultura. Eu não estudei o suficiente para entender tudo dela. Mas uma coisa eu te digo, Jesus, eu acredito que ela é a verdade. Mesmo que eu não saiba interpretá-la toda. Mas eu acredito na tua palavra. Eu quero viver pela tua palavra e andar pela tua palavra. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, quando ouvir você falando isso, ele vai te ajudar. É só você dizer: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, essas palavras que eu não entendo, às vezes eu não consigo entender, está além da minha cultura, está além do que eu estudei, mas Espírito Santo, o Senhor é o mestre dos mestres, o Senhor sabe ensinar como professor nenhum sabe, porque o professor ensinou, mas eu não consigo, não entrou na cabeça ainda. Ele falou lá, mas eu não estou conseguindo entender, mas o Espírito Santo sabe fazer você entender. O Espírito Santo sabe falar conosco de uma maneira tão especial, que ele sabe falar de um jeito certo que só você entende. Sabe a maneira como você precisa entender? Se você buscar de verdade na palavra, vai se cumprir o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, não negar a ortodoxia bíblica. Segundo, pode passar, 3.2, formar o caráter cristão. O que é o caráter cristão? A nova vida em Cristo, irmãos. Não adianta eu crer na Bíblia como palavra de Deus e não permitir a Bíblia entrar dentro de nós. Não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu resolvo do meu jeito. Eu já nasci bravo, já nasci melancólico, é isso, é aquilo outro, é o famoso síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Você pode ter nascido assim, querido, mas tem jeito. Você sabia que você pode ter o teu temperamento transformado? Você vai ser a mesma pessoa, mas pode ser, o teu temperamento pode ser dominado pelo Espírito. Jesus pode dominar esse teu braço. Essa língua pode se converter, irmãos. É possível ter conversão de língua? Claro que pode. Pode, a língua pode se converter, os olhos podem se converter. Sabe aquele coração que guarda raiva, ódio, mágoa? Sabe aquela mente que maquina maldade? Ela vai pagar na mesma moeda. E até vou cobrar um jurinho a mais. Tem gente que faz assim, né? Vou cobrar com juros. Jesus pode entrar nessa mente, limpar, e você ter uma mente nova. E aí vai se cumprir na tua vida Colossenses 3:1 e 3:3. Pensai nas coisas de cima e não nas de baixo. Buscai as coisas de cima e não as de baixo. Não é verdade? Temperamento controlado. Caráter de Cristo, a dizer: Senhor,
trabalha no meu eu. Jesus, eu gosto de um dinheiro, mas Jesus, bota controle nesse dinheiro aí. Ah, Jesus, eu sou meio para baixo, eu sou meio triste, sou meio melancólico. Jesus, dá uma levantada nesse meu estado emocional aí. Ah, Senhor, eu sou muito impetuoso, falou comigo, pisou no pé, já estou batendo logo, já estou revidando na hora. Tem jeito, irmãos, tem cura sim. Não é o hino 17 da nossa harpa que fala que Jesus cura? Cristo cura, sim, cura. Jesus cura, liberta, transforma, ainda salva e ainda leva para o céu. O evangelho é completo, irmãos. Então, o que a gente precisa fazer? Formar o caráter de Cristo. Você sabe o que é o caráter de Cristo? Paulo, em Gálatas 6, diz assim: e agora, a vida que vivo, vivo-a na fé. Não vivo mais eu, mas eu vivo, Cristo vive em mim. Por quê? Porque o velho homem foi crucificado. O que é isso? É dizer todo dia: Senhor, mata a minha carne, o meu eu, a minha vontade humana, essa cultura errada que eu fui ensinado, as minhas ideologias. Então, o que a gente precisa para vencer o mundo, para vencer o espírito da Babilônia? Número 1 é o quê? Quem lembra? Já esqueceram. Número 1, não abrir mão da palavra. Número 2, ter um caráter formado, caráter cristão. Irmãos, nós precisamos ter um caráter cristão. E aí, uma coisa importante, já para mudar de item, para a gente já caminhar para o final. Preste atenção nisso que eu vou te falar aqui. Hoje, parece que nós estamos muito preocupados em ter dons. Queremos fazer, queremos ser o cara, né? É o super-homem do Evangelho e a Mulher Maravilha, né? Ele é acima de todos os outros crentes. É o super-homem e a Mulher Maravilha do Evangelho. Queremos ter mais poder do que todo mundo, pregar mais, ganhar mais almas, orar e tudo acontecer, sendo que, sabe qual que é o mais importante? Eu vou te responder parafraseando. Um dia os discípulos, Jesus, Mateus 9, 10, Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim: olha, vão pelo mundo, hoje eu vou dar uma folga para vocês. Vocês vão ao mundo e eu estou dando autoridade e poder sobre todos os espíritos imundos a vocês. Autoridade sobre os demônios, vocês vão curar enfermos, vão lá, pode ir pelo mundo. E aí eles foram, e tá os discípulos lá, expulsa demônio daqui, expulsa dali, cura enfermo de um lado, cura do outro, morto, ressuscita, faz de tudo acontecer. E aí os discípulos voltam para Jesus, e um dos discípulos falou assim: Senhor, esse negócio de te servir é bom. Olha, Jesus, estou usando parafraseando no nossa linguagem de hoje, é como se alguém dissesse assim: Jesus, eu me senti um super-homem, rapaz, eu quase voei. Jesus, Senhor, olha só, tem um negócio aí que eu achei mais interessante de tudo. Qual foi? Senhor, não teve um demônio que parou na minha frente. Aonde eu passava, eu expulsava demônio. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: é mesmo? É isso que te alegra? É isso que te traz paz? O teu coração está firmado nos dons, na tua capacidade que não é tua, que tu recebeu, tu pensa que é sua, mas não é, porque você não tem poder nenhum. Se tu expulsou demônio, se o enfermo foi curado, se uma alma foi salva, porque foi o Senhor que te deu. Mas tudo bem, vamos lá. É isso que te alegra? Qual foi a resposta de Jesus? Não se alegre por isso. Você sabe por que você tem que estar alegre? É em saber se o teu nome não está escrito na galeria dos expulsadores de demônios. Se o teu nome não é o nome mais famoso da cidade que você mora, que você é o ganhador de almas, que você é o crente mais rico e abençoado, mas se o teu nome está escrito no livro da vida. Para isso, o caráter de Cristo tem que estar formado em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O diabo descobriu, em algumas culturas, em alguns países, que uma das maneiras dele, entre aspas, vencer o evangelho, que ele não vai vencer, não é mais perseguir a igreja, é o contrário, é se aliar com a igreja. Deixar os crentes viverem tranquilamente.
Deixa ele ir à igreja e ele viver no pecado. É como se o diabo desse uma ordem em alguns lugares, para alguns dos seus demônios e dissesse assim, ó, deixa quando aquele crente chegar na igreja, você sai dele. Para ele não ser expulso lá na igreja, senão ele vai ser revelado que ele está endemoniado. Quando se ele chegar na porta da igreja, você sai dele, espera ele aí do lado de fora. Porque lá a igreja dele é fria mesmo, lá ninguém combate pecado, lá ninguém fala de renúncia a pecado, lá só se fala de bênção igual ao mundo. E aí você espera ele, quando chegar fora, você dá uma carona para ele, leva ele para casa e volta e entra nele de novo. E tem gente vivendo assim, irmãos. Serve a Deus e serve ao diabo. Porque ele não confronta o seu caráter com Cristo. Quando o nosso caráter for confrontado com a palavra, a gente vai rejeitar o mundo. A gente não vai se agradar dos nossos pecados. É como você comer uma coisa, sabe? Por que a gente tem um problema? Por que a gente vomita? É quando você come algo que o teu estômago, o quê? Rejeita. Não é isso? Porque aquilo que o teu estômago aceita, você até dorme e sonha. Não é verdade? Você sonha. Mas aquilo que o teu estômago não aceita, o que ele faz? Ele bota para fora. Quando o nosso caráter for formado pela Bíblia, pela palavra, o pecado, o mundo, o que o mundo fala, o que os nossos olhos veem, as vontades, a ira, a raiva, o sentimento, seja para cima ou para baixo, seja o que for, o caráter de Cristo em nós vai dizer, isso não é bom, você tem que deixar isso, você tem que ir lá e perdoar, você não pode guardar mágoa, você tem que confessar o seu pecado, você tem que mudar isso, aquilo não é seu, tem que devolver, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? O caráter de Cristo está sendo formado em nós. Terceiro e último, você tem que viver aguardando a volta de Cristo. Qual é o nosso grande triunfo, irmãos? Qual é a nossa grande esperança? E eu uso aqui uma palavrinha que Paulo fala na ceia. 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, até que ele venha. Até quando a gente vai celebrar a ceia? Até que ele venha. Mas eu não aguento mais, até quando eu jejuo, até quando eu oro, até quando eu creio na Bíblia? Até que ele venha. Até quando eu rejeito o mundo? Até que ele venha. Porque essa é a nossa esperança. Por que você está aqui hoje? Porque você está buscando a Deus para aprender mais de sua palavra, para dizer, Jesus, me ajuda, Jesus, eu estou errando ainda, Jesus, eu continuo pecando, Jesus, tem coisa que eu estou tentando mudar e não consigo. Romanos 7, o eu de Romanos 7, quando Paulo diz, eu já disse, isso eu não faço nunca mais na minha vida, ponto final. Aí no outro dia, o que é que Paulo faz? Tudo aquilo que ele falou antes que não ia fazer mais. Ele diz, aquilo eu não faço mais. Aí volta a fazer. Aí ele bota a mão na cabeça e diz assim, miserável homem que eu sou. Porque eu digo que não vou fazer mais e eu acabo fazendo de novo. Aquilo que eu digo que eu vou fazer, eu não faço. E aquilo que eu digo que eu não vou fazer, eu acabo fazendo. É a luta. E a gente vai lutar com isso. O que você não pode fazer é se conformar com o pecado. Ainda que você ainda está lutando, errou de novo, mas isso não pode ser normal dentro de você. Isso tem que te incomodar, isso tem que mexer com você. O que não pode é você errou e continua em paz. Não. Deus é maior, Ele perdoa, a graça é maior, mas isso não me dá direito de continuar no pecado. Isso tem que sair de nós, porque eu amo a palavra, o caráter de Cristo está sendo formado em nós, e em terceiro lugar, eu estou aguardando a volta de Cristo. Conclusão, para a gente fechar. Conclusão, vamos lá. Vivemos um período em que o espírito de Babilônia, o que é o espírito da Babilônia? Aqui, conforme a gente está estudando agora nesse trimestre, é o quê? É tudo que envolve cultura, religião, economia, política, ideologias, conhecimento, filosofias, ensinos, tudo que vai em contrário à palavra de Deus. Tudo. Isso é o chamado espírito da Babilônia. Então, vivemos num período em que o espírito da Babilônia exerce, não é pequena não, tá? É forte influência na sociedade. Só no Brasil? Não, no mundo inteiro. Forte influência no mundo todo. Segundo, suas ações buscam o completo domínio político. O que esse espírito da Babilônia busca não é fazer parte da vida nossa, mas é dominar a nossa vida. Cuidado,
Porque o pecado não vem para ser mais uma prática. O pecado não é simplesmente algo a ser vivido. O pecado, ele busca algo na nossa vida. O que é? Domínio. E aí Paulo diz em Romanos 6, que o pecado não domine vocês. Ele diz que o pecado não tenha domínio sobre vocês. Terceiro, o avanço dessas ideologias aponta para a volta de Cristo. Nesse interlúdio, ou seja, nesse intervalo, enquanto Cristo não vem, o que a gente faz? Qual é o nosso dever? Resistir ao mal, ensinar a doutrina bíblica. Terceiro, formar o caráter dos cristãos. E em quarto, santificar-se, esperando a volta de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos estudar esse trimestre, vamos levar a sério a palavra do Senhor, para que esse espírito de Babilônia não entre na nossa casa, não entre na nossa mente, não entre em nossas vidas. Por quê? Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: Timóteo, o Espírito Santo falou de uma maneira tão forte com Paulo, tão profunda, que Paulo escreveu assim: o Espírito expressamente diz, nos últimos dias, alguns vão se apostatar da fé, vão dar ouvidos à doutrina de demônios. Vamos orar a Deus e pedir: Senhor, me ajude, para que eu não negue a Tua palavra, para que eu não dê ouvido à doutrina de demônios, porque, irmãos, o engano está aí, entrando em igrejas. Igrejas estão se afastando de Deus, o mundo está entrando em várias igrejas, conceitos abomináveis aos olhos de Deus. Tudo aquilo que você vai estudar ao longo desse trimestre já está entrando no nosso meio como evangélicos. O mundo, a frouxidão, a imoralidade, a lascívia, tudo que é podre do mundo já começa a sinalizar em muitos lugares. E aí a gente precisa ter cuidado para que esse espírito de Babilônia não esteja entre nós. Amém? Feche seus olhos assentados, quero que você ore comigo, encerrando essa parte da aula. Você vai pedir que esta palavra, que o Espírito Santo continue a ministrar no nosso coração. Pai, obrigado por estarmos na Tua casa. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo trimestre que encerrou, e hoje nós iniciamos aqui mais um trimestre para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê condições, saúde, sabedoria, oportunidade de vir à Tua casa, de poder ouvir a Tua palavra. Que o Senhor use cada professor que vai ministrar ao longo desse trimestre, não só aqui na nossa igreja, mas em toda esta nação. E pedimos, abre o nosso entendimento, Senhor. Não permita com que o espírito de Babilônia entre em nossas casas, em nossa família. Não permita, ó Deus, que esse espírito maligno, satânico, que tem operado em muitos lugares, venha entrar em nossa igreja e em nossa casa. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que possamos estar atentos àquilo que a Tua palavra diz e possamos ser achados dignos, Senhor, de estarmos diante do Senhor no grande dia do arrebatamento da Tua igreja. Para que os nossos nomes sejam achados no livro da vida. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos obedecer ao Senhor, queremos continuar crendo na Tua palavra, queremos, ó Deus, que o nosso caráter seja trabalhado todos os dias pelo Senhor, e queremos estar atentos, ansiosos, desejosos, ó Deus, pela volta de Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Presbítero Oséias, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe a todos.